Então, o diabo terá um papel muito fundamental nos enganos dos últimos dias. Mas, voltando à questão de quem está por trás de tudo isso, vamos voltar e compreender qual é o objetivo final do dragão nessa história. Já conhecemos os jogadores, sabemos que estão se unindo, sabemos que a primeira besta está se unindo à segunda besta, que também é o falso profeta, para fazer tudo isso. Mas qual é o objetivo de Satanás? Vamos voltar e analisar a interação que ele teve com Jesus durante a tentação no deserto. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. Muito bem, então em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, vamos identificar o objetivo final de Satanás. E isso precisa ficar claro em nossa mente até o último dia, porque haverá doutrinas malucas voando para tudo que é lado. Satanás vai tentar confundir todo mundo com essas falsas doutrinas. Ele é muito bom em misturar o erro com a verdade para confundir a nossa percepção. Mas uma vez que saibamos o que exatamente ele quer, bem, então, pela graça de Deus, podemos nos proteger desses enganos e ajudar os outros a se protegerem também. Então vamos lá, Mateus 4. Novamente, o diabo transportou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você consegue ver, Mackenzie? Qual é a coisa que Satanás mais deseja? Adoração. E é realmente importante entender isso, é o objetivo final. Porque temos essa tríplice união, sabemos o que estão fazendo, mas muitas pessoas falam sobre a nova ordem mundial, todas essas sociedades secretas, mas não entendem todo o propósito e o motivo pelo qual tudo está indo mal. Não é só sobre dinheiro. Não se trata apenas de poder. Na verdade, é porque eles são acionados por aquele dragão, a serpente Satanás. E, na verdade, ele está buscando adoração para si mesmo, acima de Deus. E este é todo o tema em toda a Bíblia. Ele dizendo que Deus é um mentiroso desde o início e indo até o fim, tentando provar que ele é quem merece realmente adoração e homenagem. E essa é realmente a piada mais louca que pode parecer para toda a estrutura da nova ordem. Na verdade, a adoração de Satanás. Sim. E as pessoas por trás desse sistema podem estar apenas atrás de dinheiro e poder, mas essas pessoas têm uma visão muito estreita da questão toda. Veja, Satanás, ele não quer apenas uma adoração casual. Ele não quer que você o adore por meio da natureza. Ele não quer que você adore coisas. Veja, aqui no deserto, enquanto ele interagia com Cristo, bem, é curioso as pessoas dizerem que Satanás não existe. Veja que Cristo estava interagindo diretamente com Satanás. Ele é uma entidade bastante real. Na verdade, um dos maiores enganos de Satanás é fazer com que a humanidade pense que ele não existe. Ele existe sim. Aqui ele estava interagindo diretamente com Jesus e disse que poderia dar o mundo todo a ele se ele se prostrasse e o adorasse. Alguns acham que o propósito de Satanás é governar esse mundo. De certa maneira é, mas o grande objetivo do diabo é ser adorado, é receber adoração. Ele disse que abriria mão de tudo se Jesus simplesmente o adorasse. Lembrando que ele usurpou o poder deste mundo quando fez Adão e Eva pecarem, foi aí que ele tornou-se o governante, entre aspas, desse planeta. Mas, voltando à tentação do deserto, ele disse a Cristo, olha, eu te dou tudo se você simplesmente me adorar. Então, Mackenzie, a adoração a Satanás é o fundamento de todas essas coisas, todos esses sistemas que estão atuando no mundo hoje. Quando você estuda sociedades secretas, você descobre que elas são simplesmente sistemas de adoração te dizendo como conseguir a vida eterna. Sim, e ele disse, na Bíblia temos citações de Satanás, diz, eu serei como o Altíssimo, eu me sentarei no lugar de Deus. E esta é toda a batalha, todo o grande conflito que está ocorrendo desde o começo da criação até quando formos restaurados e o pecado eliminado novamente, quando ele deve substituir Jesus. Este é o seu ataque, tentar ganhar adoração.
Então ele deve realmente sentar no lugar em que Jesus está sentado. Muito bem, vamos ver se esse objetivo bate com o objetivo da besta e do falso profeta? Pois a Bíblia nos diz que o diabo tem dois amigos, a besta e o falso profeta. Vamos analisar Apocalipse 13 para ver se o objetivo de Satanás combina com os objetivos da besta e do falso profeta. Vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Muito bem, agora vamos ler o início de Apocalipse 13, quando ele fala do papado. Veja só. E a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo maravilhou-se após a besta, e eles adoraram o dragão. Então, depois do falso profeta cumprir o seu papel de criar a imagem, criar as condições para que a marca da besta surja, todo mundo vai maravilhar-se após a besta. E esses dois vão levar todo mundo a adorar o dragão. Afinal, foi o dragão que deu o seu poder e autoridade a eles. Então, quem é o chefe desses três? Qual é o foco da atenção da besta e do falso profeta? É levar o mundo a adorar Satanás. A única razão pela qual o papado e o protestantismo americano... E veja, a gente vive dizendo América, mas a gente se refere, na verdade, ao protestantismo da América, tá? Muito bem, o objetivo deles é criar condições de adoração num falso sistema. E cada aspecto do que está acontecendo atrás das cenas hoje é para conduzir o mundo nesta única direção. Conduzir o mundo a um sistema de adoração baseado nos princípios de Satanás e não nos princípios de Deus. E eu gostaria de apontar também que a palavra maravilhou-se continua aparecendo. Veja, todo mundo está envolvido nessa adoração. Vemos isso em Apocalipse 13, verso 13. E ele realiza grandes maravilhas, fazendo até mesmo fogo cair do céu à terra na frente dos homens. Em 2 Tessalonicenses 2,9, lemos assim: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sendo assim, os Estados Unidos terá o poder da primeira besta, que é a união entre o Estado e a Igreja. E ele vai conseguir isso por meio do engano de milagres. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Então, meus irmãos e irmãs, eu sei que isso é chocante para vocês, mas Deus nos deu essa informação por uma razão. Vocês precisam entender isso. Então, esses milagres tornarão possível a união entre a Igreja e o Estado, o que, por sua vez, criará uma imagem daquilo que a primeira besta foi no passado, quando a Igreja era unida ao Estado. E veja, isto é a essência dessa nova ordem mundial de que tanto falam. É a união entre a Igreja e o Estado. Mas como vamos chegar ali? Por meio desses milagres. Agora veja, Deus está no controle. Não estamos aqui exaltando o poder de Satanás para fazer essas coisas. A única razão pela qual Deus permitirá essas coisas acontecerem é para que as pessoas passem a levar seu relacionamento com Deus de maneira séria, que passem a estudar a Bíblia de verdade e torná-la parte de suas vidas. A verdade é que esta vida não passa de uma luta, uma sobrevivência para finalmente chegarmos a um lugar que não haverá mais morte, nem dor e sofrimento. Este mundo, como conhecemos, cheio de pecado, está caindo aos pedaços. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo para conseguirmos passar por esse mundo. Ele está disposto a nos revelar por meio de sua palavra como as coisas vão acontecer. Então, vamos dar uma breve analisada na questão da imagem da besta. Até aqui já vemos que o objetivo final desses três poderes é levar o mundo a um falso sistema de adoração. Mas, muito bem, o que é esta imagem? Eu vou, mais uma vez, mencionar um parágrafo do livro O Grande Conflito. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso precisa controlar o governo civil para que a autoridade do Estado possa ser aplicada pela Igreja para atingir os seus objetivos. Eu gostaria de lembrar daquele vídeo da Lauren Boebert, que assistimos há algum tempo atrás. Não é exatamente o que ela disse? Que o poder religioso precisa controlar o governo civil para que a Igreja utilize o poder do Estado para os seus objetivos? Foi isso que ela disse. Sim, não há como questionar o que ela estava sugerindo, e isso só se alinha exatamente com o que estamos lendo aqui. E temos que perceber uma coisa. Esta imagem está conectada à marca.
certo? Então, cada tipo vai nos ajudar a definir outra coisa. Então, temos essa imagem que está sendo configurada, que vai determinar a marca da besta. Então, essa imagem e a marca são uma na mesma essência. Então, isso nos dá um pouco de uma conexão ao olhar para as definições. Nós estamos tentando mostrar que as palavras nas páginas da Bíblia estão se tornando realidade hoje. Nós esperamos estar mostrando essas coisas antes que elas aconteçam, para que as pessoas que não conhecem essas coisas chegarem a essa informação, elas passem a acreditar na Bíblia. Muitos dizem hoje, ninguém está falando dessa união entre igreja e Estado. Não tem milagre nenhum acontecendo em parte alguma. O Papa está lá isolado na Europa dele. Ele não está influenciando a minha vida. Bem, aqui estamos nós te dizendo que isso vai acontecer. E quando acontecer, esperamos que você fique impressionado e se lembre do que assistiu aqui hoje. Irmãos e irmãs, esse engano satânico será impressionante. Segundo a Bíblia, se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. Se fosse possível. Mas o que tornará isso impossível é porque o povo de Deus já sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Eles estão em busca disso. Exatamente, eles estão indo atrás. Como você pode saber que alguém está planejando invadir a sua casa? Bem, alguém tem que te dizer antes que aconteça, olha, alguém está tentando invadir sua casa. Eles estão te esperando, armando uma emboscada para você. Vai ser assim, assim, assado. E quando você passa a saber disso antes que aconteça, você pode tomar providências. Por isso que é importante sabermos o que vai acontecer antes do tempo. É isso que estamos tentando fazer aqui, é preparar não apenas nós mesmos, mas as pessoas. Isso é muito importante. E olha só que interessante. Eu salvei esse artigo há algumas semanas atrás, talvez até mesmo um mês, que diz que, em uma pesquisa recente nos Estados Unidos, menos pessoas veem a Bíblia como a palavra literal de Deus. Um recorde de menos de 20% de americanos dizem hoje que a Bíblia é a palavra literal de Deus. Em 2017 eram 24%, metade do que era em seu ponto máximo em 1980 e 84. Enquanto isso, um novo pico de 29% diz que a Bíblia é uma coleção de fábulas, de lendas, de histórias com preceitos morais. O que são lendas e fábulas, Mackenzie? São reais? Não, não são reais. E, na verdade, o engraçado é que as fábulas e as lendas vêm dos pagãos, que é exatamente o oposto do que estamos falando aqui. Sim, o que as pessoas estão querendo dizer, na verdade, é que não acham que a Bíblia é real. Isto marca a primeira vez em que uma parcela significativa de americanos não vê a Bíblia como divinamente inspirada. A maior porcentagem, 49%, escolheram uma alternativa intermediária, parecida com a dos anos anteriores. Parece, então, que a tendência é que cada vez menos pessoas vejam a Bíblia como a palavra de Deus, como a sua autoridade de vida. Elas não veem mais a Bíblia como um registro histórico verdadeiro, como a história do mundo, que nos revela de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Agora, curiosamente, a Bíblia diz que ainda haverá esse sistema em que o governo será unido à igreja. Então, como vai acontecer isso? Como os Estados Unidos vai de uma nação secular, como ela é hoje, para uma nação fortemente cristã, a ponto de criar uma imagem à besta? Bem, o agente que tornará isso possível é o falso profeta. Em cada lugar que vemos mencionado o falso profeta, e principalmente no capítulo 13 de Apocalipse, na sua segunda metade, que descreve o falso profeta, vemos que a sua maior característica seria o quê? O falso. E eu vou usar as palavras falsos. Falsos milagres que eles vão realizar, que eles vão impressionar as pessoas e fazê-los pensar, uau, deve haver um reino espiritual, deve haver essas coisas. Olhe para todas as coisas que estão acontecendo. Eles vão chegar e vão ressuscitar os mortos. Eles vão estar, eu vou colocar tudo isso em aspas, ressuscitando os mortos. Eles vão curar as pessoas. Eles vão, você sabe, consertar o que quer que seja. O clima, sabe, lugares, fazer coisas que ninguém poderia sonhar em acontecer. E será como uma inundação avassaladora de
informações com as quais eles nem sabem como lidar. E então eles recebem essa solução que é: voltem para Deus e nós poderemos consertar tudo isso. Uhum. Vejamos se as Escrituras apoiam isso. Apocalipse 13, verso 14. E engana os que habitam na terra com milagres que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. Eu vou ler uma citação, porque eu acho que ela amarra muito bem o que as Escrituras dizem em respeito dos milagres que estão para acontecer. Esses milagres que vão enganar o mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, é importantíssimo que você saiba disso. Você tem que saber antes da hora a respeito desses milagres impressionantes que estão prestes a acontecer. Eles envolverão principalmente o meio protestante. Então precisamos ficar de olho, principalmente nesse poder, naquilo que faz, naquilo que diz. Então, vamos ler uma citação do livro O Grande Conflito. O papado recebeu todo o seu poder de Satanás. E isso é verdade, porque a Bíblia diz que Satanás deu o seu poder e autoridade à besta. Continuando, a besta de 2 chifres exercia o mesmo poder. Viu? O mesmo poder. Ela também tornou-se agente direto de Satanás. E, aliás, é daí que nós tiramos o nome do nosso episódio, desta série de programas. Assim como o papado, os Estados Unidos serão um agente direto de Satanás. O seu caráter satânico será revelado ao forçar a adoração à imagem da besta por meio de falsos milagres. Por meio do que, Mackenzie? Esses falsos milagres. Exatamente. E então ela cita as Escrituras. E fez grandes milagres, de forma que fazia fogo cair do céu à terra à vista dos homens, enganando aqueles que vivem na terra por meio dos milagres que tinha poder para realizar. Então veja que a Bíblia pinta um cenário muito claro de como será o futuro. Será um futuro definido pela religião. Como vimos, será assim por causa dos milagres que vão acontecer. E isso faz sentido, porque eu não vejo esse mundo religioso, considerando os Estados Unidos tão secular do jeito que está hoje. Eu não vejo os Estados Unidos tornando-se tão cristão assim. E eu sei que os protestantes representam um grande número dos cidadãos americanos, assim como os católicos, e mesmo outros grupos que se associam com os ideais cristãos. Mas fazer toda a nação pedir por leis religiosas, leis que unam a igreja e o Estado, que é algo que vai contra a Constituição. E, aliás, é por isso que o papado odeia tanto a Constituição americana. Nós falaremos sobre isso em um futuro episódio, no qual mostraremos alguns documentos dos jesuítas. Veremos que para eles a Constituição americana e o bem comum do papado simplesmente não podem se misturar. Mas, voltando, meus irmãos e irmãs, este cenário fortemente religioso do futuro soa praticamente impossível, e é por isso que entrarão em cena os falsos milagres. Você consegue imaginar um mundo secular, um mundo ateu, testemunhando aquilo que parecem ser milagres legítimos, milagres reais acontecendo em toda parte? Ora, ver é crer. Teremos multidões de ateus convertendo-se instantaneamente. Eles não poderão negar o que os seus olhos estão vendo. Mas lembre-se, a Bíblia diz que não podemos confiar nessas coisas. Não podemos confiar em nossos sentidos. Vivemos num mundo caído. Nós temos a tendência de caminhar para a falsa adoração, a tendência de afastar-nos de Deus. É por isso que é tão necessário um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, para compreendermos todas essas coisas, para que a nossa fé cresça e fortaleça. E é por isso que ele nos diz com antecedência. É por isso que somos da comissão em Apocalipse 14, para dar essa mensagem, para alertar as pessoas. Porque Deus não quer que ninguém seja enganado por falta de conhecimento. Ele quer que sejamos capazes de tomar a decisão, porque estamos vendo que isso vai acontecer. E o diabo vai tentar ao máximo encobrir as coisas para que as pessoas não vejam o que ele vai fazer antes da hora. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos dizendo essas coisas, para que você possa ver, hey, tem milagres acontecendo, mas eles não são de Deus. Haverá leis de adoração que serão aplicadas para tentar consertar todos os problemas na América. Mas esse também não é o plano de Deus, porque Deus não força ninguém. Então precisamos estar cientes e precisamos
ver as armadilhas que realmente introduzem essas ciladas, quase parecendo princípios do cordeiro. Uhum. E nós estudamos a respeito da guerra entre o dragão e a igreja remanescente. Não tem em cima do muro. Você tem que estar em um dos lados. Não existe meio termo. E também não existe arquibancada. Todas as pessoas ou estarão de um lado ou do outro. A única maneira de você fazer parte da igreja remanescente de Deus é encaixar-se nos critérios da igreja remanescente, que, segundo a Bíblia, é a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Se essas coisas não fazem parte da sua vida, da sua igreja, se a lei de Deus, os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, não fizer parte da sua vida, você não estará dentro do grupo remanescente. É por isso que precisamos estudar a Bíblia como se estivéssemos buscando um tesouro perdido. O nosso desejo com esses episódios não é apenas dar informações a vocês, mas fortalecer a sua fé. No próximo episódio, nós vamos chegar num ponto muito interessante. Vamos falar a respeito dos tipos de milagres que estão vindo por aí. O poder desse engano será inacreditável, mas Deus tem o poder. Ele dará ao seu povo remanescente o poder para superar esse movimento final. Então, não tenha medo. Não se preocupe. Entregue os seus medos a Jesus. Se você está passando por alguma dificuldade agora, vá a Ele, abra o seu coração. Peça orientação ao Espírito Santo. Ele é o nosso Pai. Muito bem, meu amigo Mackenzie, obrigado por mais um programa juntos. Obrigado por compartilhar essas informações com as pessoas. Eu estou ansioso para um próximo programa.